Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos do Manual da Gaita Cromática. A gente vai falar hoje sobre campo harmônico. Campo harmônico que basicamente se refere aos acordes que são gerados a partir de uma escala específica. Então hoje a gente vai falar de acordes, a gente vai fazer arpejos, que são os acordes de forma melódica na gaita cromática. A gente vai entender como que a gente monta esses acordes a partir de uma escala. Vamos entender como funcionam esses acordes então. Os acordes, a gente já falou um pouco sobre eles. Eles são resultado de uma combinação de pelo menos 3 notas. Aqui a gente vai ter um universo específico de notas, que são as notas da escala de Dó maior. A gente vai sempre trabalhar primeiro com Dó maior e depois a gente pode aplicar isso em qualquer outra escala que a gente estiver fazendo. Bom, então em Dó maior a gente tem as 7 notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Estou escrevendo só com cifra aqui agora. Se você tiver ainda um pouco inseguro com relação a qual nota que é cada cifra, escreve aí para você acompanhar. Então, C, Dó, De, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, a gente vai usar só as cifras aqui, eu vou usar só as cifras para a gente montar os acordes também. Então, os acordes, eles são montados seguindo uma regra que a gente chama de sobreposição de terças. O que é isso? A gente pega uma nota, só vou usar notas da escala, então a gente não precisa pensar se o Dó, se o Ré é sustenido, se o Mi é bemol, vão ser todas as notas que a gente tem aqui disponíveis. Sobreposição de terças é a gente pegar essa nota e a terça dela, que é o Mi. Então a gente vai adicionar o Mi, vou colocar aqui em cima do Dó, a gente vai colocar um Mi, e a gente vai adicionar a terça do Mi também. Qual que é a terça do Mi? Mi, Fá, Sol. Então, basicamente isso que é a sobreposição de terças. A gente vai sobrepor as notas com esse intervalo de terças sempre, para montar esses acordes aqui. Os acordes eles são montados dessa maneira. Quando juntamos 3 notas, a gente começa a falar de acorde. Enquanto a gente tem 2 notas só, Dó e Mi, é aquele assunto da aula passada. Dó e Mi é um intervalo, ainda não é um acorde. Um acorde a gente precisa de pelo menos 3 notas. E a gente vai montar um acorde sobre cada uma das notas da escala. E é isso que a gente chama de campo harmônico. Campo harmônico são as possibilidades de acordes que a gente tem a partir de uma escala específica. Então, qual é a escala? A escala Dó maior, que utiliza só as notas naturais. Quais são os acordes que a gente vai ter? Aqui eu vou falar basicamente só dos acordes resultantes, não vou explicar como a gente classifica cada um deles, porque eu quero que a gente toque esses acordes na gaita, antes de começar a falar sobre essas classificações. Então, primeiro vamos só fazer essas junções das notas. O que a gente vai ter aqui, então, é um Dó maior. A cifra do acorde Dó maior é somente a letra C. Quando a gente está falando de acordes, somente a letra C já se refere ao Dó maior. Mais tarde eu explico sobre essas classificações de maior e menor, que se referem àquelas classificações de intervalo que a gente falou na aula de intervalos. Então, quando a gente tem um acorde de 3 notas, é o que a gente chama de tríades. Vou mostrar todas as tríades da escala de Dó maior aqui para você. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento em todas as notas. Eu vou construir um acorde em cima da nota Ré. Vou pegar a terça de Ré, que é o Fá, e vou pegar a terça do Fá, que é o Lá. Ré, Fá, Lá. Essa combinação de notas gera um acorde menor. A cifra do Ré menor é o D com um M minúsculo acompanhando. Então, Ré menor. Dó maior, Ré menor. Eu vou fazer esse mesmo procedimento em todas as notas. Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Ou seja, essa é a sobreposição de terças em cima de cada uma dessas notas. Vou escrever todas elas no quadro e a gente vai fazer isso na gaita daqui a pouco. Agora a gente tem todas as tríades da escala de Dó maior. Então, quais são os acordes resultantes? A gente vai ter um Dó maior, um Ré menor,
um Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e um Si com a quinta diminuta. Já já eu vou explicar exatamente o que quer dizer o maior e o que quer dizer essa quinta diminuta. Primeiro a gente vai tocar essas combinações de notas no instrumento. A gente vai fazer as tríades na gaita em forma melódica, ou seja, a gente vai arpejar, é isso que a gente chama de arpejar os acordes. Porque a gente vai tocar o Dó, depois o Mi, depois o Sol. O exercício número 10 é justamente realizar o arpejo dessas tríades. Então vamos fazer esses acordes do campo harmônico de Dó maior em forma de arpejo na gaita. Assim como a escala só tem notas naturais, a escala de Dó maior só tem notas naturais, todos os arpejos das tríades também só vai ter notas naturais na sua composição, na composição interna de cada um. Então, se eu estou tocando o campo harmônico de Dó maior, os acidentes que eu vou ter dentro da escala e dentro do campo harmônico são os mesmos. No caso, todas as notas são naturais. Fizemos as tríades de cada grau da escala, ou seja, acordes de 3 notas. Se a gente adicionar mais uma sobreposição de terças, se a gente adicionar ao Dó que a gente fez, Dó, Mi, Sol, a terça do Sol, a nota Si. Adicionando a nota Si à tríade, a gente vai ter agora um acorde de 4 notas que a gente chama de tétrade, tétrade de 4. Então a gente tem Dó, Mi, Sol, Si. Isso gera um acorde com sétima. Então, todo acorde que a gente fala, é um Ré com sétima, um Dó com sétima maior, por exemplo, são tétrades. A sétima é a quarta nota que a gente adiciona em um acorde. É a quarta porque a gente vai adicionando, sempre pulando uma nota, né? Que dá essa distância de terça. Dó, Mi, Sol, Si. E quando a gente tem a tétrade, a gente vai classificar também a sétima em maior ou menor. No caso, a sétima maior de Dó é a nota Si. Então, a gente vai ter um Dó com sétima maior. A gente vai fazer a sétima de todos os graus para a gente ver quais são as tétrades resultantes dentro da escala de Dó. A sétima de Ré vai ser o Dó. Ré, Fá, Lá, pulo Si, Dó. Então, a sétima de Ré é uma sétima menor. Então, eu vou preencher com todas as sétimas pensando nisso. A de Ré é o Dó. Agora, todos os acordes, adicionamos uma nota, todos eles têm sétima agora. E a gente vai classificar cada uma dessas sétimas. Agora, a gente tem todas as tétrades de Dó maior, que são os acordes resultantes. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si, que é um acorde diferente de todos os outros, que ele vai ser um Si menor com sétima e a quinta diminuta. Todas as distâncias que a gente viu na aula de classificação de intervalos, elas continuam sendo aplicadas aqui. Então, a gente viu naquela aula algumas distâncias específicas que são as distâncias se baseando na escala de Dó maior, utilizando o Dó como referência. Então, a gente viu a distância da sétima maior e a sétima menor a gente não viu. Sétima menor é um semitom abaixo da sétima maior. A gente falou sobre a distância da terça maior, que é uma distância de 2 tons. A distância da terça menor é justamente um semitom abaixo, ou seja, uma distância de 1,5 tom, que é o que a gente vai ter em Ré menor. De Ré para Fá, 1,5 tom. A gente viu também as distâncias de quinta, quinta justa. A distância de quinta justa, ela está presente nos 6 primeiros graus da escala e no sétimo a gente tem a distância de quinta diminuta.
que é um semitom abaixo da quinta justa. Assim que a gente calcula, então, as distâncias dentro de uma tétrade, pensando da fundamental para cada outra nota que compõe essa tétrade, ou seja, esse acorde de 4 notas. Agora a gente vai fazer o exercício número 11, que é justamente aplicar no instrumento essas tétrades em Dó maior. A gente fez o de tríades, agora a gente vai adicionar essa fileira aqui, colocando a sétima em cada um dos acordes. O exercício número 12, ele é o mesmo conceito do exercício número 11, a gente aplicando ao invés de Dó maior, a gente vai aplicar em Ré maior agora. A gente vai fazer essas tétrades em Ré maior. Então vamos fazer as tétrades em Ré maior. Ré maior que tem 2 acidentes, que são as notas Fá sustenido e Dó sustenido. Todas as outras são notas naturais. Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do manual da gaita cromática. Vou começar a falar sobre cifragem de acordes, as cifras se referindo aos acordes, que está aqui na página número 40 do manual. Página 40 do manual. As cifras, a gente já viu que elas podem representar as notas musicais, né? Então, a letra A se refere ao Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá e G, Sol. Quando a gente está falando de notas musicais, cada letra do alfabeto se refere a uma nota. Quando a gente está falando de acordes, essa relação se mantém, só que a gente tem algumas outras informações que a gente precisa diferenciar, porque cada acorde ele pode ter uma classificação diferente. Essa classificação ela vem daquela classificação de intervalos que eu já falei anteriormente, e é isso que vai diferenciar acordes maiores de menores, acordes com sétima maior de acordes com sétima menor, e acordes com quinta justa de quinta diminuta ou quinta aumentada. Qual que é a regra para cifragem de acordes? Vamos começar pelos menores. Quando a gente tem um acorde menor, a gente tem que especificar que ele é um acorde menor. Ou seja, se eu estiver falando, por exemplo, de um Sol menor, eu vou escrever o quê? Vou escrever a cifra do Sol, que é o G, e vou especificar que ele é um Sol menor com um M minúsculo. Então, aqui a gente tem um acorde menor, um Sol menor. Se o acorde for maior, a gente não precisa escrever nada. Então, se a gente está falando de acordes, quando eu escrevo o G, a gente já está falando que é um Sol maior. Então, esses dois, se a gente estiver falando de tríades, aqui a gente já está diferenciando. Ou seja, uma tríade maior de uma tríade menor. Se eu adicionar a sétima, as sétimas também podem ser maiores ou menores. Só que no caso das sétimas é o contrário da terça, que esse maior ou menor aqui é da terça, né? Então, as sétimas é o contrário. Se a sétima for maior, a gente precisa especificar. Então, vamos pensar aqui no exemplo de Sol menor com sétima maior. Nesse caso, então, se a gente tem um Sol menor com sétima maior, a gente tem que especificar que ele é menor e especificar que a sétima é maior. Se fosse o caso de um Sol menor com sétima menor, aí a gente não precisa especificar. Sol menor com sétima menor. A sétima, quando é menor, então não precisa dizer nada. Então, isso da sétima vai se aplicar
tanto para os maiores quanto para os menores. Essa é uma característica da escrita para a sétima. Maior especifica, menor não. E quanto aos acordes serem maiores ou menores, ou seja, essa classificação da terça, se é menor, especifica, e se é maior, não precisa especificar. E aí a gente tem também uma diferenciação das quintas, porque nesses acordes, esses 4 que eu escrevi, está subentendido que a gente tem uma quinta justa. Então, para esses quatro acordes que eu escrevi, se eu não digo nada, fica subentendido que a quinta é justa. A quinta de Sol é a nota Ré. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, no caso, eu tenho um Ré, que é a quinta justa de Sol. Se eu quiser dizer que essa quinta é diminuta, aí eu tenho que escrever um B5, B de bemol, ou seja, uma quinta, um semitom abaixo da quinta justa. Se eu quero dizer que essa quinta está um semitom acima, ela é uma quinta aumentada, então eu vou utilizar o sustenido 5. No exemplo que eu dei, a quinta justa de Sol é Ré, a quinta diminuta de Sol é Ré bemol e a quinta aumentada de Sol é Ré sustenido. Então, essa é a regra geral de cifragem para acordes. Então, isso se aplica, é uma escrita que você vai utilizar para qualquer instrumento. E por que é interessante a gente entender isso? Porque quando você bater o olho numa cifragem de acordes, você já consegue entender quais são as notas que compõem aquele acorde. Então, isso para a gente que trabalha com melodia, quando você vê um acorde, muitas das partituras e tablaturas, elas têm o acompanhamento escrito. Elas são geralmente escritas em forma de melodia acompanhada. Ou seja, a melodia na partitura, em cima vem os acordes que a gente usa para acompanhar essa melodia. Então, quando você olhar esses acordes, você já vai começar a entender quais são as notas que estão acontecendo naquele momento. E aí você pode ver que são possíveis notas de acontecer na melodia também naquele momento. São notas que você pode usar para improvisar, notas de repouso numa improvisação naquele momento que você tiver determinado acorde. Então, essa é a regra de cifras de acordes. Aqui, então, a gente tem todas as informações que a gente pode precisar no que se refere à escrita de acordes com 4 notas. Acordes com sétima, né? São as tétrades. Aqui a gente tem todas as informações que a gente pode precisar escrever ou entender de um acorde que esteja escrito para a gente. O exercício número 13 e o 14 tem o foco na tonalidade e escala de Mi maior. Agora a gente vai fazer esses exercícios em Mi maior. Primeiramente a gente vai fazer a escala, para reconhecer a escala na extensão de 2 oitavas, começando do 2 indo até o 10. A escala de Mi maior é uma escala com 4 sustenidos. A gente tem o Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. Naturais, a gente vai ter as notas Mi, Lá e Si. Então, 3 notas naturais, 4 notas com acidente. Uma tonalidade que usa muito a chave. Agora, para trabalhar os saltos nessa tonalidade, a gente vai fazer o exercício número 14, em que a gente vai tocar o primeiro grau da escala, vai para o segundo, primeiro, vai para o terceiro, a gente sempre volta para o primeiro até a gente completar a extensão de 1 oitava, ou seja, do Mi do segundo orifício até o Mi do orifício número 6. Olá pessoal, vamos continuar com os nossos estudos do Manual da Gaita Cromática. O assunto de hoje, então, são as tonalidades relativas,
O que quer dizer tonalidades relativas? Primeiramente, vamos entender esse conceito, que é muito simples. Tonalidade relativa é o seguinte, a gente tem, vamos usar aqui como exemplo a nossa escala de Dó maior, que a gente já está trabalhando com ela há algum tempo. Então, Dó maior tem as notas todas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa escala, que é uma escala maior, ela tem uma outra escala menor, ou seja, uma escala... Por que ela é uma escala maior? Primeiro de tudo, a gente tem que entender isso. Ela é uma escala maior porque a distância entre o primeiro grau e o terceiro é uma distância de terça maior, que é uma distância de 2 tons. Então, essa escala maior, com todas as notas naturais, tem uma escala que a gente chama de relativa menor. A relativa menor é uma escala menor, ou seja, que a distância entre o primeiro grau e o terceiro vai ser de 1,5 tom. É uma escala menor que vai ter exatamente as mesmas notas de Dó maior. Como que a gente descobre qual que é a escala menor relativa? Se a gente já tem a maior, basta a gente pegar o sexto grau da escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto grau a gente tem a nota Lá. E a partir do sexto grau, a gente vai construir a nossa escala menor com as mesmas notas de Dó maior. Então, a nossa escala de Lá menor, aqui em Lá a gente vai ter uma escala menor. Porque essa distância entre a primeira nota e a terceira, entre o primeiro grau e o terceiro, é de 1,5 tom. Porque de Lá para Si é 1 tom, de Si para Dó, um semitom. Então, na escala menor, entre o primeiro e o terceiro grau, a gente vai ter sempre essa distância aqui de 1 tom mais um semitom, 1,5 tom. Se a gente for preenchendo a partir da nota Lá com as mesmas notas de Dó maior, ou seja, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente vai ter essa escala de Lá, que vai ser uma escala menor, e por isso que a gente chama de relativa. Que ela é relativa de Dó maior porque ela utiliza as mesmas notas, exatamente as mesmas notas, porém ela é uma escala menor. Então, se você for estudar uma música que está em Lá menor, essa música ela vai utilizar as mesmas notas de Dó maior e utiliza também os mesmos acordes. O campo harmônico é o mesmo. O que muda é a referência, ou seja, a referência de primeiro grau na nossa música ela é muito forte. A gente tem uma tendência de voltar para o primeiro grau para que as frases se concluam, para que as frases musicais se resolvam. Então, quando a gente está em Dó, o nosso centro gravitacional, em termos musicais aqui, vai ser a nota Dó e o acorde de Dó. Então, quando a gente conclui alguma ideia, geralmente a gente vai cair em Dó, principalmente falando de acordes. Quando a gente está em Lá menor, a nossa referência muda e o nosso primeiro grau passa a ser o acorde de Lá menor, ao invés de ser o acorde de Dó maior. Essa mudança, ou seja, essa diferença entre estar em Dó maior e Lá menor, geram sensações diferentes na música. Uma música maior tem algumas sensações diferentes de uma música em tom menor. Algumas músicas mudam de tom no meio da música, então dá para a gente perceber essas sensações diferentes numa mesma música. Quando você entende esse conceito das tonalidades relativas, você pode, sempre que estudar uma escala maior, aproveitar para estudar a escala relativa menor. E vai ser sempre assim quando você tem a maior. Se você já sabe quais são as notas da maior, basta você pegar o sexto grau e construir a escala com as mesmas notas. E se você tiver o contrário, se você tiver, no caso, uma escala menor, você está estudando uma escala menor, de Lá menor, e não sabe ainda qual é a relativa maior dela. Basta você pegar o terceiro grau e fazer o mesmo procedimento, colocar as mesmas notas a partir do terceiro grau, que você vai ter a escala relativa maior. Essa escala menor, que é gerada a partir da escala maior, ela é uma escala que a gente chama de escala menor natural. Além dessa escala menor natural, a gente tem algumas outras variações de escalas menores. Quando a gente fala
de uma escala menor harmônica, a única diferença dela com relação à escala menor natural é que a gente vai pegar o sétimo grau e vai elevar em um semitom. Então, quando a gente eleva esse sétimo grau em um semitom, a gente está utilizando essa escala menor harmônica. Quando a gente muda uma nota da escala, a gente vai gerar uma série de modificações nos acordes. A gente que já estudou tríades e tétrades, a gente percebeu o quê? Que cada nota que a gente tem na escala, ela vai estar presente em 4 tétrades diferentes. Por quê? Ela vai estar presente em uma tétrade em que essa nota é a fundamental, na outra em que ela vai ser a terça, na outra tétrade em que ela vai ser a quinta e na outra em que ela vai ser a sétima. Então, mudar uma nota muda o nosso campo harmônico, muda os acordes disponíveis. E é isso que a música Manhã de Carnaval faz. Ela vai utilizar essa modificação para aplicar em um Mi maior com sétima, sendo que na escala menor natural esse Mi seria um Mi menor. Então essa é uma das principais modificações que a escala menor harmônica vai trazer em relação à escala menor natural. O exercício número 15, a gente vai exercitar a escala de Lá menor natural. Eu acabei exemplificando aqui a menor natural e a menor harmônica. Então, a menor natural, a gente não vai ter esse Sol sustenido. A gente vai ter o Sol natural. A escala de Lá menor natural, ela, assim como o Dó maior, ela tem todas as notas naturais. No exercício número 15, o que a gente vai fazer é realizar a escala de Lá menor na extensão de 2 oitavas, começando no terceiro orifício, indo até o orifício número 11. Essa é a escala menor natural. Como eu falei sobre a menor harmônica, eu vou tocar ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o Sol em um semitom acima, tocar um Sol sustenido. E a menor natural, para você comparar? O exercício número 16, a gente vai trabalhar com repetições de nota dentro da escala de Lá menor. Então, a gente vai tocar todas as notas 2 vezes. O Lá 2 vezes, o Si 2 vezes, Dó 2 vezes, na extensão de 1 oitava, começando no terceiro, indo até o orifício número 7. O exercício número 17, a gente vai trabalhar com a escala de Mi bemol na extensão de 2 oitavas. Então, a gente começa no primeiro orifício e vai até o orifício número 9. Primeiro apertado e aspirando. O exercício número 18, a gente vai fazer cromatismo na gaita. A gente vai começar no Dó do primeiro orifício, indo até o Dó do 9º orifício, passando por todas as notas no caminho, sem repetir notas. Por que eu digo isso? Porque se a gente apertar a chave no Mi, ela vai dar o som de Fá. E se a gente aspirar depois o mesmo orifício, vai dar novamente a nota Fá. O mesmo acontece do Si para o Dó. Então, a gente vai tocar o Fá aspirado e o Dó soprado. A gente não vai apertar a chave no Mi e não vai apertar no Si. A gente vai passar por todas sem repetir nenhum som.
Então vamos começar aqui no primeiro. O exercício número 19, a gente vai trabalhar com a escala de Dó maior, indo 3 notas a partir do primeiro grau, depois a gente volta para o segundo grau e faz a mesma coisa. 3 notas, começa no terceiro e vai 3 notas. Então, a gente vai de Dó a Mi, depois de Ré a Fá, de Mi a Sol, passando só pelas notas da escala, então somente notas naturais. Exercício número 20, ele se parece muito com o 19, só que a gente vai adicionar mais uma nota. Então, ao invés de ir só até o Mi, quando a gente começa no Dó, a gente vai até o Fá e depois volta para o segundo grau, vai até o Sol, terceiro grau e vai até o Lá, e assim vai seguindo. Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo do Manual da Gaita Cromática e hoje a gente vai entrar na parte em que eu quero que você comece a entender como tocar em qualquer tonalidade. Para isso eu trouxe aqui o ciclo das quintas. O ciclo das quintas ele ajuda a gente a ter uma visão geral desse mapa das tonalidades, o mapa das escalas. O que esse ciclo das quintas diz para a gente? Ele está falando sobre as escalas maiores. Então, vamos começar aqui com Dó maior. Dó maior é uma escala que tem todas as notas naturais. Então, a partir de Dó maior, a gente pode caminhar no sentido horário ou anti-horário. A gente vai andar no sentido horário uma quinta acima, ou seja, a quinta de Dó, a quinta justa. Eu vou falar sempre da quinta justa. A quinta de Dó é a nota Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a escala de Sol, ou a tonalidade de Sol maior, a gente vai adicionar um sustenido com relação a Dó maior. Sol maior é uma tonalidade que tem um sustenido na nota Fá. Então, um sustenido em Sol maior. Se a gente pegar e andar mais uma quinta, a quinta de Sol, a gente vai ter a escala de Ré maior e a gente vai adicionar mais um sustenido. A gente mantém o sustenido que a gente colocou em Sol maior e adiciona mais um sustenido, que vai ser na nota Dó. A gente faz mais uma quinta acima de Ré, a gente vai para a escala de Lá maior. E aí, Lá maior tem 3 sustenidos. Se a gente continuar, a quinta de Lá é Mi. A escala de Mi vai ter 4 sustenidos. Quinta de Mi, Si. Si, uma tonalidade com 5 sustenidos, e a quinta de Si é a nota Fá sustenido, então a escala de Fá sustenido é uma tonalidade que vai ter 6 acidentes, 6 sustenidos. Bom, isso é super interessante para você ter uma visão geral das escalas, de como as escalas têm essa distribuição dos acidentes, como esses acidentes vão sendo acrescentados gradativamente, né? A gente vai adicionando um de cada vez. Quando a gente chega em Fá sustenido, que tem 6 sustenidos, a gente tem também uma tonalidade, que é uma tonalidade
equivalente na sonoridade, porém com as notas diferentes, que é a tonalidade de Sol bemol. Sol bemol e Fá sustenido se referem à mesma nota, é a mesma altura, o mesmo som. A gente vai fazer o ciclo dos bemóis para a gente chegar aqui em Sol bemol. O ciclo dos bemóis, ao invés de fazer uma quinta ascendente, como a gente fez de Dó para Sol, a gente vai fazer uma quinta descendente, uma quinta abaixo. Então, a quinta abaixo de Dó é a nota Fá. E com isso, a gente tem os bemóis entrando a cada quinta que a gente anda, a cada quinta abaixo que a gente anda. Então, Fá, uma tonalidade com um bemol, Si bemol, uma tonalidade com 2 bemóis, quinta abaixo de Si bemol, Mi bemol, com 3 bemóis, uma quinta abaixo de Mi bemol, Lá bemol, com 4 bemóis, uma quinta abaixo, Ré bemol, com 5 bemóis, e aí finalmente a gente chegou aqui em Sol bemol, que também tem 6 bemóis, assim como Fá sustenido tem 6 sustenidos, a gente pode utilizar o mesmo som pensando em uma outra escala, utilizando essas notas com bemol. Então, esse ciclo das quintas, você deve se lembrar sempre que quando você vai uma quinta acima, você adiciona os acidentes com sustenido, e quando você anda uma quinta abaixo, você adiciona os acidentes com bemol. Estou andando sempre uma quinta justa, aquela distância de quinta justa. Então, essa distância, tanto para cima quanto para baixo. E lembre-se sempre que os acidentes que você adiciona vão se mantendo e a gente vai adicionando sempre mais um. A gente vai adicionando os acidentes e vai mantendo os que a gente já adicionou. Então, em Fá maior, eu adicionei o Si bemol, na tonalidade de Fá maior. No Si bemol, na escala de Si bemol, adicionei o Mi bemol e mantive o Si bemol. Em Mi bemol, entrou o Lá bemol como acidente. E aqui em Lá bemol entrou também a nota Ré bemol. Então, a gente vai sempre adicionando e mantendo os que a gente já tinha. A gente tem algumas tonalidades que a gente tem duas opções, como foi o caso que eu falei aqui dessa de Sol bemol e Fá sustenido, mas a gente tem essa possibilidade também em Ré bemol, que a gente tem a escala equivalente, seria Dó sustenido com 7 sustenidos. Então, é uma outra possibilidade de escrever a mesma escala e de tocar a mesma escala. E em Si maior também. Em Si maior, a gente tem uma possibilidade de escrever ela como Dó bemol e utilizar 7 bemóis. Então, são essas três aqui de baixo, são as que a gente tem, essas três aqui, ó, são as que a gente tem essa possibilidade de uma escala equivalente, que a gente chama de enarmônica. Essa escala enarmônica é que ela utiliza o mesmo som com outra maneira de escrever. Então, ou você vai usar sustenido, ou você vai usar bemol. Então, se você optar por Ré bemol, são 5 bemóis. Se você optar pela enarmônica, que é Dó sustenido, 7 sustenidos. E aqui é a mesma coisa, Si maior ou Dó bemol. Qualquer dúvida que você tenha quanto à construção dessas escalas, a disposição de notas nessa escala, consulta no manual que eu escrevi como a gente constrói cada uma dessas escalas. Eu escrevi a escala nos 12 tons para você poder consultar quando você tiver alguma dúvida de como construir essas 12 tonalidades diferentes. E aí tem essas opções, essas três que a gente tem essa variação de escrever ou com sustenido ou com bemol. Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos com o manual da gaita cromática. Hoje a gente vai falar sobre notação musical. Isso aí, galera, vamos falar sobre notação musical, sobre a escrita da música na partitura. O que é, então, o pentagrama? O pentagrama que está centrado em toda essa escrita, toda essa notação musical envolve a compreensão do pentagrama. O pentagrama, penta vem de 5, esse sistema de 5 linhas. As 5 linhas que estão escritas aqui, estão grafadas, e os espaços entre elas, cada uma delas vai se referir a uma nota diferente. Então, sobre a notação musical, eu vou dividir aqui em 2 momentos diferentes. O primeiro vai ser sobre
a altura das notas, sobre qual nota que a gente está escrevendo e quais são os elementos da notação musical que a gente usa para ler e escrever quais são essas notas. E a outra parte é sobre a divisão rítmica, porque na notação musical a partitura expressa também o ritmo que cada nota deve ser tocada. Então, nessa primeira parte, a gente vai compreender qual que é a nota que está sendo designada por cada uma dessas linhas ou espaços. Eu já coloquei aqui a clave de Sol. A clave de Sol é esse símbolo que está no início de cada pentagrama. A gente também tem algumas outras claves, tem a clave de Fá e a clave de Dó. A gente, na gaita, vai usar a clave de Sol. Então, vou falar sobre ela e o que significa a clave de Sol para a gente. Ela está expressando que aqui na segunda linha, a gente tem a nota Sol. Então, quando eu escrevo uma nota na segunda linha, com a clave de Sol aqui sendo escrita no início do pentagrama, isso quer dizer que eu estou tocando, tenho que ler uma nota Sol. E a partir disso, a gente tem as outras notas na ordem em que elas acontecem. Então, a gente vai ter as notas naturais para cima. Aqui, o próximo espaço vai ser Lá, a próxima linha Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E para baixo a mesma coisa. O espaço de baixo é o Fá, depois a linha Mi. Então, eu vou escrever aqui essas notas na ordem para a gente. Eu escrevi as notas na sequência ascendente. Então, ela segue a própria ordem da escala musical mesmo. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Na segunda linha, a gente conta as linhas de baixo para cima. Então, essa segunda linha, Sol, segundo espaço, Lá. E assim a gente vai seguindo até chegar no Fá, aqui na última linha. E aí, se eu for para o outro sentido, para o grave, a gente vai ter essa ordem descendente. Então, abaixo do Sol é o Fá e depois o Mi. Eu vou colocar aqui as notas mais graves. Sol, Fá, Mi. Então, eu peguei a extensão do meu pentagrama e eu preenchi com as notas que estão dentro do pentagrama. Mas a gente tem mais notas que podem acontecer no agudo ou no grave. Para isso, a gente vai usar linhas suplementares. Então, as linhas suplementares, a gente escreve elas só no momento que a gente precisar de uma nota mais aguda ou uma nota mais grave. Então, olha só, vou escrever algumas notas mais graves aqui. Para o Ré, eu ainda não preciso de linha suplementar, porque eu tenho como escrever no espaço abaixo dessa linha o Ré, e o Dó eu preciso colocar uma linha. Então, aqui eu tenho Mi, Ré, Dó, na primeira linha suplementar de baixo. Eu posso continuar descendo. Esse Dó que a gente tem aqui, isso é importante para a gente já entender, esse Dó é o Dó do primeiro orifício da gaita cromática de 48 vozes. Esse Dó aqui. Então, por exemplo, se você tiver com uma gaita de 64 vozes, você vai poder descer ainda mais notas, mais linhas suplementares. Então, vamos descer aqui. Agora eu desci até o Sol. Dó, Si, Lá, na segunda linha suplementar, e o Sol. Esse Sol aqui é a nota mais grave da gaita de 56 vozes, por exemplo. Essa é a nota mais grave de uma gaita de 56 vozes. Essa é a nota mais grave de uma gaita de 48 vozes. E a gente pode fazer essas linhas suplementares para o agudo também. Agora eu preenchi com as notas indo até o Dó da segunda linha suplementar superior. Peguei aqui do Fá, Fá na última linha, Sol, Lá, primeira linha suplementar superior, Si e Dó na segunda linha suplementar superior. Daria para a gente subir mais, a gaita inclusive tem a extensão que vai ainda 1/8 acima desse Dó. Então aqui embaixo, na primeira linha suplementar inferior, a gente tem o Dó. Aí a gente tem o outro Dó aqui no terceiro espaço, que é o Dó do quinto orifício. Aqui, esse Dó que eu coloquei é o Dó do nono orifício. Então, a gente ainda tem o Dó do 12º orifício, 1/8 acima. Para escrever ele, a gente teria que continuar colocando linha suplementar até a gente alcançar a nota que a gente quer. Então, precisou escrever uma nota mais aguda, escreve as linhas só naquele momento da nota e depois saiu dela, não precisa continuar a linha por todo o pentagrama. E como que a gente escreve uma nota com sustenido ou uma nota com bemol no pentagrama?
o que a gente faz para escrever uma nota com acidente? Ou quando a gente sabe que a gente tem que ler e tocar uma nota com acidente? Bom, tem duas maneiras, basicamente, disso acontecer. Uma delas é esses acidentes, eles podem vir aqui que a gente chama de armadura de clave. Eles vêm inseridos no início de cada linha da partitura, de cada sistema, né, do pentagrama, vem inserido o acidente. Geralmente, quando é uma música numa tonalidade específica, por exemplo, se a gente for tocar uma música em Fá maior. Fá maior é uma tonalidade que tem um bemol, tem um acidente no si bemol. Então, para a gente não ter que escrever toda vez que aquela nota é um si bemol, a gente escreve no início do pentagrama um bemol na linha que se refere à nota si. Então, aqui a gente tem aqui na terceira linha, né, a nota si. Eu escrevi um bemol na terceira linha. Toda vez que ocorrer alguma nota si nessa música, a gente vai tocar um si bemol, né? Ou nesse trecho musical vai ser um si bemol. Mesmo que seja um si bemol, mesmo que seja uma nota si, por exemplo, de uma linha suplementar ou de uma linha suplementar superior ou inferior. Toda nota si a gente vai tocar si bemol, mas a gente escreve só aqui na terceira linha, a gente entende que toda vez que tiver um si, vai ser um si bemol. Então, se eu escrever, por exemplo, eu vou escrever uma sequência de notas aqui. Comecei na nota Dó, suplementar inferior, Ré, Si, aí esse é um Si bemol, e cair no Dó de novo. Toda vez que ocorrer um Si, vai ser um Si bemol, a não ser que a gente utilize um símbolo chamado B quadro. Quando a gente coloca o B quadro, ele cancela o acidente que você usaria naquela nota. Então, nesse caso, a gente está tocando sempre Si bemol. Se eu quiser tocar um Si natural, se eu quiser escrever um Si natural na música, o que eu faço? Eu coloco o B quadro antes do Si que eu quero que seja natural. Coloquei aqui um B quadro, esse é o símbolo do B quadro, e um Si na sequência. Então, esse Si ele vai ser um Si natural. Isso pode acontecer em qualquer nota que eu esteja alterando na armadura de clave, ou dentro de um compasso. O que é o compasso na música? O compasso, a gente tem a barra de compasso, que ela divide os períodos musicais de um trecho ou de uma música, né? A gente divide por essas barras de compasso. Então, dentro de um compasso, se eu toquei um si bemol, vamos colocar um outro acidente aqui. Vamos colocar um acidente que não ocorreu na armadura de clave. Vamos supor que aconteceu dentro dessa música um dó sustenido. Então, para acontecer um dó sustenido, eu tenho que escrever, e essa é a outra maneira de escrever acidente na música. É você escrever logo antes da nota que você quer colocar esse acidente. Se eu não quisesse escrever esse si bemol aqui no início da armadura de clave, eu poderia colocar um bemol a cada si bemol que eu quisesse que fosse tocado. E aqui eu coloquei um sustenido, ficou um pouquinho embolado, mas dá para entender o símbolo do sustenido, né, que é esse daqui. Coloquei um sustenido aqui no Dó. E aí, vamos supor que eu quero tocar Dó sustenido e no mesmo compasso eu quero tocar Dó natural. E aí eu tenho que colocar um B quadro, porque se eu colocar só um outro Dó na sequência, aí ele vai ser um Dó sustenido, porque eu estou alterando todas as notas que estão no mesmo compasso. Todos os Dós que estão no mesmo compasso eu estou alterando com esse sinal de sustenido. Mas se eu quiser um Dó natural, coloco o sinal do B quadro. Então, vou escrever aqui embaixo para ficar claro esses sinais que eu estou utilizando. Estou utilizando esses três sinais, sustenido, bemol e o B quadro. Sustenido eleva em um semitom a nota que a gente está colocando. O bemol abaixa em um semitom. E o B quadro cancela qualquer acidente. No próximo compasso, se eu não tiver esse Dó sustenido na armadura de clave, por exemplo, no próximo compasso eu não preciso escrever mais o B quadro, porque um acidente, se ele não tiver na armadura de clave, ele só vale por um compasso. Tem uma barra de compasso dividindo essa nota da próxima nota igual, da próxima nota na mesma altura, aí tem que escrever o acidente de novo, se você quiser o acidente de novo. Se você não escrever, é como se já cancelasse esse acidente que apareceu antes. Muitas vezes, a gente até escreve um B quadro por precaução,
para a pessoa ter certeza que cancelou aquele acidente no próximo compasso. Mais um detalhe sobre essa questão da armadura de clave é que ela fornece para a gente a ideia da tonalidade da música, a escala que a música está utilizando, pelo menos na maior parte do tempo, ou em um trecho musical específico. Porque se você sabe quais são os acidentes que tem em cada escala, quando você vê uma armadura de clave, se tem um si bemol na armadura de clave, quando a gente altera só o si bemol e deixa todas as outras notas naturais, geralmente ou é Fá maior ou é Ré menor. Então, quando você olha uma armadura de clave, por exemplo, se tiver escrito isso daqui, se tiver escrito uma armadura de clave com um sustenido no Fá e um sustenido no Dó, ou é Ré maior ou é Si menor, em termos de escala ou tonalidade. Então, isso já dá uma ideia para a gente de qual que é a escala que a gente vai usar na música. A armadura de clave, ela é uma das primeiras coisas que eu olho quando eu vou ler uma música, é a armadura de clave e a fórmula de compasso. Fórmula de compasso, vou falar sobre ela já já, e agora a gente vai entrar na parte rítmica das notas. Porque aqui eu usei só a cabeça da nota para representar cada uma dessas notas que a gente está tocando. Quando a gente quer escrever o ritmo na partitura, o que a gente vai mudar é o que a gente chama de figura. A figura da nota, as figuras rítmicas, elas têm valores específicos. Aqui eu escrevi algumas das figuras rítmicas, algumas das que são mais utilizadas. Cada uma expressa um tempo diferente, uma duração diferente da nota. E é assim que a gente vai escrever o ritmo de uma determinada frase musical, escolhendo as diferentes durações, combinando essas diferentes durações e alternando também com a pausa. Cada figura dessa tem uma forma de escrever também o tempo equivalente de pausa. Então aqui eu tenho a semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Na semibreve, eu só tenho a cabeça da nota. Essa parte dela, essa parte redondinha da nota que fica exatamente em cima da linha ou do espaço que a gente quer identificar como a nota, é a cabeça da nota. Então, a semibreve só tem a cabeça da nota. A mínima tem a cabeça da nota, também vazia, né? Não é preenchida, assim como na semibreve. Só que na mínima a gente tem a haste. Então, a haste ela vai ficar para cima ou para baixo, dependendo da posição da nota no pentagrama. Por exemplo, se eu tiver uma nota acima do meio do pentagrama, né, acima da terceira linha, essa haste fica para baixo. Vou escrever agora uma mínima aqui, né? Fica para baixo. Mas se eu estiver escrevendo uma nota aqui embaixo, essa haste fica para cima. Por uma questão de estética da partitura, né, ocupar o menor espaço no papel possível. Então, para eu não colocar essa haste para cima e essa para baixo, ficar ocupando um espaço muito maior. A semínima, além de ter a haste, ela vai ter a cabeça da nota preenchida. A colcheia tem a cabeça da nota preenchida, a haste também tem isso aqui que é o colchete, que também chamam de banderola, essa curvinha que faz aqui para fora. E a próxima nota, que é a semicolcheia, é exatamente, mantém as características da colcheia, adicionando mais um colchete ali. Então, ela tem 2 colchetes. O que significa cada uma dessas notas? Elas têm relação de dobro e metade entre elas. Então, a semibreve, a gente tem a duração dela equivalente ao tempo que a gente tem em 2 mínimas. Então, para preencher um tempo de semibreve, a gente utiliza 2 mínimas. Para preencher um tempo de mínima, a gente precisa de 2 semínimas. E assim por diante. Para preencher o tempo de uma semínima, a gente precisa de 2 colcheias, e o tempo de uma colcheia, a gente precisa de 2 semicolcheias. E é com isso que a gente vai conseguir escrever diferentes variações rítmicas. Bom, quando a gente fala de fórmula de compasso, a gente tem 2 informações que a gente
olha na fórmula de compasso? Que eu falei que as primeiras coisas que eu olho são armadura de clave e fórmula de compasso. Vou escrever aqui uma fórmula de compasso para gente. Então, começar a trabalhar com esses tempos. Por exemplo, 4 por 4. Esse 4 de cima indica a quantidade de notas de uma figura específica que cabem em cada compasso. Então, a gente tem os compassos definidos pela barra de compasso, né? Então, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 compassos. O número de baixo, ele vai identificar qual é a figura. Cada uma dessas figuras equivale a um número específico. O que é o 4? O 4, ele quer dizer, ele se refere a essa figura aqui, ó, a semínima. É 4 porque ela equivale a 1/4 do tempo da semibreve. Então, onde eu coloco uma semibreve, eu tenho como colocar 4 semínimas. Então, a semibreve aqui é a nossa referência, né? Então, a semínima equivale a 1/4 de semibreve. A colcheia equivale a 1/8 e a semicolcheia 1/16. E aqui a mínima, metade, né? Então, cada um desses valores aqui, 2, 4, 8, 16, é o que vai entrar nesse número de baixo aqui. Então, eu estou dizendo aqui que nesse compasso vão caber 4 da figura designada pelo 4 aqui, da figura que vale 1/4 da semibreve. Então, em cada compasso vão caber 4 semínimas. Então, eu vou preencher um compasso aqui com 4 semínimas. Coloquei 4 semínimas. Fá sustenido, né, por causa da armadura de clave, Sol, Lá e Si. O Si eu posso escolher se a haste é para cima ou para baixo, porque é na linha do meio. Coloquei para cima para continuar o movimento aqui, mas eu poderia colocar para baixo no Si. 4 por 4. Cabem 4 semínimas nesse compasso. Cabem 4 da figura da semínima. Então, eu posso preencher cada um desses compassos com 4 semínimas ou com qualquer combinação dessas notas que somem ao todo 4 semínimas. Como que é isso? Se eu quiser preencher esse compasso com colcheias, eu vou conseguir colocar 8 notas no mesmo compasso. Cada tempo do compasso é o que vai dar a pulsação para a gente. Então, 4 por 4, estou contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma nota por tempo. Se eu coloco com colcheias, aí vai ficar tá, 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 tá. 2 notas por tempo, eu vou ter 8 notas no mesmo compasso. Se eu colocar uma semibreve, eu já preencho o compasso inteiro. Então, uma semibreve já tem essa duração de 4 tempos. Seria que uma semibreve tocando uma nota aqui ficaria assim. Tá... Por 4 tempos completos. Então, a partir dessa combinação que eu vou escrever os ritmos. Então, por exemplo, aonde cabe uma semínima, cabem 2 colcheias. Quando eu escrevo 2 colcheias juntas, esse colchete ele pode unir as 2 notas. Então, escrever isso aqui equivale a escrever 2 delas separadas. Mas é muito comum que a gente junte sempre que é possível. Então, coloquei 2 colcheias, preenchi um tempo. Depois eu coloquei uma mínima, preenchi mais 2 tempos. Eu ainda tenho um tempo livre no compasso. E aí tem um recurso que a gente utiliza. Se eu quero que essa mínima dure, na verdade, 3 tempos, eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso colocar um ponto de aumento nela. Eu ponho um pontinho aqui do lado direito dela. O que o ponto de aumento faz? O ponto de aumento, se você colocar ele, pode colocar em qualquer uma das figuras, se tiver espaço no compasso, ele vai aumentar, ele vai manter o valor da figura original e aumentar mais a metade do tamanho dessa figura. Ou seja, eu coloquei um ponto de aumento na mínima, a mínima vale 2 tempos. Então, ele vai ter
com o ponto de aumento, a duração total de 3 tempos. 2 do original e mais a metade do tempo dela vindo do ponto de aumento. E eu tenho uma outra forma de escrever e de aumentar a duração da minha nota. Porque pode ser que nem sempre eu queira que essa nota dure exatamente 1,5 do valor original. Então, para isso, eu vou usar a ligadura. A ligadura, então, faz com que essa nota dure mais tempo. Ela vai durar o tempo da figura original adicionado da figura que eu coloquei. Coloquei uma colcheia. Então, quantos tempos a gente preencheu? 2 colcheias preenchem um tempo. Uma mínima preenche 2 tempos. Só que a mínima está ligada a uma colcheia. Então, eu preenchi 2 tempos e meio mais um tempo. 3 tempos e meio. Meu compasso é 4x4. Eu tenho que preencher 4 tempos para ir para o próximo compasso. Mas se eu não tenho nenhuma nota para colocar aqui, se eu quero uma pausa, aí eu tenho que escrever o sinal da pausa para indicar que aquele compasso está preenchido. A gente tem que preencher todos os compassos, com notas ou com pausas. Então, cada uma dessas figuras vai ter um sinal que vai se referir à pausa, ou seja, um sinal de silêncio que também tem uma duração definida. Para a colcheia, a pausa é esse símbolo aqui para a colcheia, o sinal da pausa. Então, esse símbolo de pausa equivale a meio tempo nesse compasso. Agora sim o meu compasso está preenchido. Então, pega aí no manual para você ver o sinal de cada pausa, para você ver bem como que é a grafia de cada um desses sinais, porque na partitura a gente escreve bem pequeno mesmo esses sinais. Eu escrevi aqui na proporção que a gente realmente utiliza. Vou começar o próximo compasso com uma pausa de semínima. Então, comecei com uma pausa de semínima, já preenchi o primeiro tempo. Vamos preencher agora o segundo tempo com uma mínima, só que eu vou preencher o segundo e o terceiro. E aí depois eu vou ter uma semicolcheia e agora eu não quero mais nada. Eu só quero pausa agora. Então eu preenchi um tempo com pausa, mais 2 com a mínima, totalizando 3, mais uma semicolcheia. A semicolcheia aqui está equivalendo a 1/4 do tempo preenchido. Eu poderia colocar 4 semicolcheias no mesmo tempo, que na nossa pulsação que está aqui, ó, vou preencher com semicolcheia. Está aqui 1, 2, 3, vou colocar 4 em cada espaço entre um estalo e outro. Tá, 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 tá. Então, assim, seria uma melodia, um ritmo da semicolcheia, né? Me sobraram 3 tempos de semicolcheia para pausa. Eu quero colocar uma pausa aqui. Como é que eu vou escrever? Eu poderia escrever 3 vezes o símbolo da pausa da semicolcheia, ou eu posso escrever o símbolo da pausa da colcheia e colocar um ponto na pausa também. Então, quando eu coloco um ponto, equivale a colcheia adicionado da metade da colcheia, que é a semicolcheia, que no final vai totalizar nesses 3 tempos de semicolcheia que eu quero colocar para fechar esse compasso. Então, olha só como que ficou aqui, ó. Ficou um tempo com a pausa de semínima, 2 e o 3 preenchido com a mínima, e o 4 com uma semicolcheia e uma pausa para completar esses 3 tempos de semicolcheia que estão todos aqui no 4, né? Na escrita da partitura, tem vários sinais que eles vão indicar para a gente qual é o caminho que a gente vai percorrer para ler aquela música, ou qual é o caminho que, quando você está escrevendo, que você quer que o músico que está executando a música, que ele siga. Um dos sinais que aparecem muito é o ritornello, que são 2 pontinhos no final do compasso que você quer. Quando chegar nesse final, você vai voltar para um trecho que foi indicado anteriormente por 2 pontinhos no início do compasso. Isso quer dizer que a gente vai repetir tudo que está nesse intervalo entre os 2 pontinhos no início e os 2 pontinhos no final do compasso. O ritornello quer dizer para a gente retornar. Quando chegar aqui, a gente retorna para outra ocorrência dele e toca tudo que está aqui nesse espaço de novo. E aí, quando chegar pela segunda vez aqui, a gente segue em frente normalmente, sem
repetir mais uma vez. A gente tem vários sinais de repetição na música, a gente tem casa 1, casa 2, a gente tem o coda. Aqui eu não vou entrar em detalhes desses sinais, porque eu quero que você tenha uma visão geral mesmo de como interpretar essas notas no pentagrama. Aonde que estão as notas? No seu instrumento, encontrar essas notas na sua gaita e você ter uma noção de como que ler o ritmo na partitura. E caso você queira se aprofundar na leitura e na escrita musical, sugiro que você recorra a alguns materiais que trabalham especificamente isso. Tem alguns para leitura rítmica, tem outros para solfejo, e materiais de teoria musical também falam muito sobre esses símbolos, as simbologias, essa divisão rítmica, e a prática que vai fazer com que você tenha fluência nessa leitura, que tenha fluência nessa linguagem. A notação musical, ela expressa muitas coisas ao mesmo tempo. A nota, o ritmo, a forma da música, ela mostra a escala, a tonalidade. Então, entender cada um desses elementos vai fazer com que você consiga ler e escrever melhor. Não esquece de curtir o vídeo, deixar aí qualquer dúvida que você tenha nesse assunto e vamos praticar a notação musical, porque tem muito material escrito em partitura. Grande parte do material está escrito em partitura. Por quê? Porque a partitura serve para qualquer instrumento. Então, a partitura é a linguagem universal da música. Você tendo acesso a isso, você com certeza vai ter muito mais facilidade de pegar repertório novo, de pegar material didático para estudar. Esse assunto realmente vai abrir muitas portas para você dentro da música, dentro do universo do estudo musical e do repertório.